Neto Marcelani, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores e internautas, né? Um prazer estar aqui com você pela manhã. Muito obrigado pelo convite. O convite surgiu de uma entrevista que eu fiz ontem, Neto, com o pessoal do Prodesp. Prodesp é a empresa do governo que trata de operacionalizar, vamos dizer assim, esses serviços todos aí, de poupa-tempo, de Procon, toda essa parafernália que funciona pela internet, TI, inteligência, essas coisas todas aí de tal. Essa tecnologia toda é providenciada para as instituições do governo pela Prodesp. E aí saiu o assunto aqui Poupa Tempo, que é um desejo antigo de Matão, que quando precisa disso vai lá para Araraquara. Embora seja uma cidade próxima, é sempre um transtorno. Meu. E Matão tem uma população hoje, uma é uma cidade hoje que todo mundo acha que merece um poupa-tempo. Você foi portador aí do anúncio há uns tempos atrás que o poupa-tempo que viria e tal, e não veio. Esse poupa-tempo está emperrado onde e por quê, Neto? Bom, Daércio, eu acho que para explicar um pouquinho da Prodesp é importante, né? Porque não só em relação ao Poupa Tempo, né? Que é um programa que a Prodesp é que faz a gestão, mas a gente está atuando, por exemplo, os BOs que são feitos nas delegacias são sistemas da Prodesp, sistemas da Secretaria Estadual de Educação, enfim, a gente atua em todos esses setores e, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de a gente falar um pouquinho para a população, porque é uma empresa que não está de maneira direta, mas está no presente no dia a dia de muitos cidadãos paulistas aí. Especificamente em relação ao Poupa Tempo, Daércio, eu já tive aqui a oportunidade de falar com você, a gente aqui defende, né, acho que Matãos de fato merece uma unidade do Poupa Tempo já há algum tempo, né? Esse deslocamento até Araraquara que obriga a população a fazer, de fato faz com que a gente poupe menos tempo, né? Então acho que o nosso esforço aqui é para fazer com que todos poupem tempo. A gente está aqui num desenho que foi começado o ano passado e nós começamos um piloto em 4 cidades pelo interior, né? Por questões técnicas, por características que essas cidades tinham, elas foram selecionadas, né? Em parceria com as prefeituras. Essas cidades são Jales, Salto, Lençóis Paulistas e Aguaí. Essas cidades receberam essa unidade do poupa-tempo, que a gente chama um poupa-tempo mais moderno, um poupa-tempo mais eficiente, né, onde o atendente é capaz de realizar multisserviços, que essa é a mudança que a gente está dando para viabilizar o poupa-tempo, a expansão do poupa-tempo para municípios menores, né? E a gente teve esses 4 exemplos que começaram em dezembro do ano passado, praticamente novembro e dezembro, e ao longo desses 4 meses, né, desses 5 meses agora, a nossa expectativa era aprender quais foram os acertos, quais foram os erros, o que essas unidades têm de ponto positivo em relação ao modelo anterior e quais são os pontos que precisam ser corrigidos para aí depois disso a gente buscar realizar esse plano de expansão, né, que foi um compromisso do governador João Dória, 30 novas unidades em todo o estado. A gente começaria esse plano de expansão a partir desse segundo semestre de 2020. Acontece que por conta dessa situação de pandemia que o estado está vivendo, os ainda estão indefinidos, né? Então, esse segundo semestre ainda não foi colocado em marcha. As unidades poupa-tempo tiveram seus trabalhos suspensos em 25 de março por conta da pandemia. Então, está todo o estado focado e a gente aqui também em dar soluções, né, para enfrentar a pandemia. Nós sabemos que a tecnologia, nesse momento em que se recomenda o isolamento social, que se recomenda ficar em casa, né, resguardar aí, porque não tem remédio comprovado em relação ao coronavírus. Então, portanto, o único remédio que se conhece é o isolamento social. Então, todos os esforços da Prodesp, que cuida de tecnologia, foi propor ao Estado a utilização dessas ferramentas tecnológicas para dar apoio ao cidadão nesse momento de isolamento social. Então, portanto, nesse momento a gente está todo focado em oferecer serviços não presenciais, serviços à distância, e acabamos de lançar aí, semana retrasada, o Poupa Tempo Digital, Décio, que eu acho que é um grande ganho para toda a população de São Paulo e que vem, nesse momento em que os serviços do Poupa Tempo estão suspensos, atender a população em muitos serviços que já estão disponíveis lá. São mais de 60 serviços disponíveis para toda a população de São Paulo nesse aplicativo digital. E o nosso poupa-tempo físico de Matão? Dércio, o poupa-tempo físico de Matão é um sonho que a gente vai trabalhar por ele, não tenha dúvida.
é que nesse momento todo o plano de expansão, tudo que estava se prevendo fazer nesse segundo semestre foi suspenso, né? Por conta desse enfrentamento. Então, eu não consigo aqui te dizer quando, que dia, né? Acho que depende de uma conjuntura, depende de uma união de esforços, né? Entre o Estado, entre a Prefeitura, entre os órgãos que estão em Matão. Então, por exemplo, os órgãos do Estado que estão em Matão, Ciretrans, né? As cidades que receberam essas 4 unidades para piloto foi uma união do Ciretran, do Detran, do Poupa Tempo, da Prefeitura com serviços municipais, enfim. Então, não tem uma data prevista e não teria uma data prevista hoje, com essa questão da pandemia, menos ainda, né? Então, a gente fica aí querendo entender quais são as consequências e qual vai ser a capacidade de investimento do Estado, que a gente ainda não sabe. Então, não dá para a gente cravar uma data, dá só para a gente reafirmar, né? O compromisso, o interesse, a luta que a gente vai ter no momento que for cabível fazer esse tipo de discussão. Nesse momento, infelizmente, nós estamos aqui preocupados em salvar vidas e oferecer alternativas para quem está em isolamento social. E você, o que acha desse tal isolamento, dessa outra perspectiva de outros setores que pensam que a questão da economia tem que ser tratada urgentemente também, porque toda a consequência econômica está batendo a porta do trabalhador, das empresas e tudo mais. Você o que pensa sobre tudo isso que está acontecendo e também do modo como o governo do Estado está enfrentando a pandemia aqui em nosso estado de São Paulo? Olha, Derson, acho que é uma situação em que a gente nunca imaginou passar, né? Eu digo a gente cidadão, né? E também eu que estou aqui trabalhando no governo também, é uma situação que não se imaginou 6 meses atrás, ou sei lá, 7 meses atrás, ninguém imaginava que o que a gente está passando hoje pudesse ser possível de acontecer. Infelizmente está acontecendo, né? Eu entendo que existe uma linha tênue aí, né, entre a defesa das questões da saúde, né, priorizar a saúde em detrimento da economia, mas eu acho que a discussão, e pelo menos é o meu ponto de vista, e não é aqui porque trabalho no governo, é porque é aquilo que eu acredito, né, eu acho que a pandemia chega no Brasil depois de alguns meses que aconteceram em outros países do mundo. Então a gente tem exemplos que deram certo, decisões e tomadas de decisões que deram mais resultado ou menos resultado. E acho que é nisso que a gente tem que se espelhar para poder tomar as decisões. Acho que os governantes têm que se espelhar nisso para tomar essas decisões. Onde que se acertou, quais foram as medidas que deram certo, onde que se errou, quais foram as medidas que deram errado. Essa linha tênue entre economia e saúde é difícil de se estabelecer. Como eu já disse aqui, né, não se conhece, hoje se fala muito da cloroquina, etc. Eu não sou médico, não tenho condições de afirmar nem que sim, nem que não, e procuro sempre ouvir, né, quem estudou para isso, quem se preparou para ser médico, quem tem conhecimento, né, de como esse enfrentamento deve ser. Mas não tem um remédio que se tomou o remédio está curado, não tem uma vacina, né? Então, por tudo aquilo que eu li, por tudo aquilo que eu acompanho, o isolamento social parece ser a única saída até este momento. Infelizmente, fosse bom que tivesse outros, né? Outros remédios e outras vacinas. Então, acho que esse embate ele deve ser muito menos ideológico e muito menos político, pelo menos eu me posiciono dessa forma, né? E muito mais em achar uma solução. O problema está posto. Nós temos aí mais de 17, quase 18 mil mortes causadas no Brasil. E acho que é um momento em que todos nós temos que estar unidos, não é momento de divisão, é momento de união, de solidariedade. Acho que os governantes têm responsabilidades nisso, os estados, o governo federal, onde a gente viu fora outros estados, outros países, né, no enfrentamento da pandemia, você tem uma participação muito forte do Estado, dos governantes, seja no sentido de transferir renda, seja de dar crédito, de dar apoio a essas empresas, e é isso que eu defendo. Eu acho que o Estado, o governo federal, o governo do Estado, os governos municipais têm que estar de mãos dadas, têm que estar unidos para a gente sofrer menos, porque sofrer vai sofrer. E não é o governador A, o presidente B, que vai achar a solução sozinho ou que vai, no final do dia, propor uma saída. Acho que tem que ser todo mundo junto. E, mais uma vez, essa causa ela é mundial. Isso está acontecendo no mundo todo, não é que está acontecendo no Brasil, né? Veja as consequências hoje nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Itália, né? Na própria China, todo mundo fala, a China vai ser, depois de 40 anos, vai ser a primeira vez que a China tem um PIB decrescente. Enfim, então é muito grave essas consequências. Acho que a primeira consequência é a de saúde, é a morte de tantas pessoas, né?
a contaminação de tanta gente. Mas num segundo momento, e já agora, né, por conta do tempo que a gente está nesse embate, é a questão econômica também que precisa ser priorizada, e a gente espera que tenham planos para isso, né? E é isso que a gente espera que seja apresentado, planos, né, para enfrentar a pandemia e também depois para a retomada econômica. Também nesse aspecto aí da economia, também penso como você. Eu acho, até comentamos hoje aqui que tem muita gente duvidosa sobre os números verdadeiros da consequência da pandemia aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Muitos contestam e tal. Digo, você pode não confiar nos números brasileiros, tudo bem. Mas se a gente olha o mundo, eu dizia aqui no começo do programa, você vê um presidente como o Trump em plena campanha eleitoral, anunciando lá as consequências todas. Você acha que se fosse alguma coisa que fosse mentirosa, ele não é? Ele também não forjaria números, e os números estão lá, é uma imensidão, um negócio terrível, né? Mas eu acrescentaria esse aspecto aí da China. Quer dizer, a China, dada a ter grandes desempenhos na sua economia, tal, tá amargando o vermelho lá também. Você acha que todo mundo como é que eu diria? Que só para dizer assim, vamos ferrar a população, e aí você joga, todas as nações se jogam num buraco desse. Você acredita mesmo, né? Eu às vezes digo para a pessoa que todo mundo tá inventando mesmo, porque, vem cá, amigo, pois nações que estavam numa estabilidade assim, uma calmaria, tudo indo bem, os próprios Estados Unidos, que a economia ia ter uma recessão agora, com Covid e sem Covid, também ninguém fala isso, né? Estavam segurando o rojão, vinha aí uma recessão já, independente os economistas mundiais já falavam, vinha uma recessão, já estava prontinha para detonar aí no mundo inteiro. Também não estava assim tão bom. Mas, o que eu digo sempre, quer dizer, vem cá, você pode não confiar nos números brasileiros, tem gente que duvida, tudo bem. Mas então vamos dar uma olhada no resto do mundo. Será que todo mundo está tirando suas nações? Os governantes do mundo inteiro estão jogando suas nações num buraco, uma recessão gigantesca dessa, por puro capricho? Não, alguma coisa está acontecendo e fazendo isso. E nós sabemos o que é. Vamos acordar, sai desse tambor de maionese e para de viajar. Né? E vamos acordar, pô, tá aí o problema, né? Realmente. Também penso nesse ponto com você. Agora, quando se discute aí o governo do estado e o federal e tal, aí o povão aqui embaixo fica com a sensação nítida de que tanto Dória quanto o governo do estado aqui, quanto a presidência, estão num momento aí de discussão eleitoral já das próximas eleições lá de 2022, né? Você que está dentro do governo, você percebe alguma coisa desse tipo aí? Ou seja, há nesse momento, junto com essa luta contra a pandemia, alguém trabalhando eleitoralmente as coisas aí, pensando em daqui 2 anos? Olha, Décio, é uma pergunta muito boa, né? Que você me dá a oportunidade de fazer aqui um relato pessoal daquilo que eu tenho vivido, daquilo que a gente tem passado aqui. Longe disso, eu não vejo esse tipo de postura. Eu acho que a consequência disso tem algum peso eleitoral? Pode até ser que tenha, mas todo o esforço aqui que eu tenho assistido, que eu tenho visto, a turma trabalhando até 10, 11 horas da noite todos os dias, né? No sentido de preservar vidas. A gente aqui na Prodesp, eu não estou diretamente ligado à área da saúde, mas a gente tem projetos dentro da área da saúde, a gente toma conta de sistemas da área da saúde. Então, o que eu vejo é um esforço para preservação de vidas, né? É muito claro para mim, que estou aqui mais próximo, quem está pautando as atitudes do governo. As atitudes do governo estão sendo pautadas pelo Comitê do Coronavírus, que é composto por infectologistas, que é composto por médicos, né? E essas pessoas têm conduzido aí, têm contribuído, têm orientado o governador a tomar as medidas que para a saúde pública são as mais importantes, né? Então eu entendo que não vejo aqui no dia a dia da gestão nem zero de preocupação eleitoral, mas eu vejo muito esforço para que a gente tenha condições de enfrentar a situação que a gente está enfrentando. São Paulo é o estado que mais tem casos, é o estado aí proporcionalmente que mais tem casos, mas tem apresentado já alguns bons resultados, eu diria, né? A curva de escola um pouco do resto do Brasil, né?
Eu, pessoalmente, aqui, você fala, você duvida dos números? Eu não duvido dos números porque vou medir com a minha régua aqui. Eu, se fosse gestor desses números, não teria a menor hipótese, a menor coragem de fazer qualquer alteração para levar a discussão por um lado ou por um outro. Eu acho que esse é o momento de consciência, né? É o momento em que nós todos precisamos, de alguma forma, dar algo a mais, né? Eu sei que para muitas pessoas, às vezes, mas eu pago tanto imposto. É verdade, eu também acho que nós pagamos muito imposto. Eu acho que é difícil, nós estamos no Brasil, ser empresário no Brasil não é fácil. Passar por uma situação dessa é ainda pior, né? É por isso que, mais uma vez, eu digo, acho que tem que ter condições diferenciadas, tem que ter planejamento, tem que ter proposta para que a gente enfrente isso. E cada um dos cidadãos aqui, paulistas ou brasileiros, eu acho que tem a responsabilidade de fazer a sua parte, né? Se você pode ficar em casa, por que que não fica? Tem quem não pode, e aí a gente respeita. Mas agora, se você pode ficar em casa, por que que você não fica, né? Se você pode usar máscara, por que que você não usa máscara, né? A gente sabe que tem gente que não tá nem aí, que parece que isso aqui tá acontecendo só lá nos Estados Unidos, né? E tá aqui tão perto da gente. Eu via muitas pessoas se comovendo, Daércio, e até fico até chateado em dizer isso, né? Muitas pessoas se comoviam quando morria 1.000 pessoas por dia na Itália. Agora, está acontecendo isso aqui do lado da gente, está acontecendo isso no Brasil, né? É hora da gente dar as mãos, da gente se unir. Tem casos de coronavírus na maioria dos municípios do Brasil, e a gente sabe que nem todos têm infraestrutura para enfrentar isso, né? Então, eu acho que é esse apelo, é um momento da gente esquecer a política deixa de lado. Você gosta de A ou de B, como você bem colocou nos seus comentários antes de eu entrar aqui, se respeita, né? Se respeita. Agora, não dá para a gente politizar, para a gente partidarizar a vida, a saúde e a questão que tantas pessoas estão se contaminando e sofrendo. Eu tenho gente na minha equipe, e não é uma não, são mais de uma pessoas na minha equipe que já tiveram coronavírus e fazem relatos dos mais horríveis dos sintomas e do que passaram. Graças a Deus, na minha equipe, ninguém veio a óbito, né? Mas tiveram, é uma situação muito difícil. E eu fico aqui pedindo, faço esse apelo a todos que estão nos assistindo, vamos preservar vidas, vamos nos unir, não é hora de partidarizar, não é hora de politizar, é hora do Brasil, mais uma vez, mostrar a sua força, a sua solidariedade e o seu compromisso com a vida. As coisas, os casos vão pipocando cada vez mais perto, né? Eu hoje aqui falava de uma informação que passou aí pela internet e tal, e que depois foi confirmada aqui por nota pela própria Marquesana, que teve um caso lá de um funcionário e tal, e que outros, por conta disso, ao seu redor foram colocados em quarentena e tal, e falava isso. Muita gente achou, nossa, está acontecendo isso numa empresa, como se fosse algo inesperado. Eu estava dizendo aqui, por uma empresa de milhares de funcionários, como poderia acontecer numa empresa com outra com poucos funcionários, mas logo, logo, eu espero que não, repito, eu não sou profeta do Apocalipse, mas pode acontecer de um vizinho teu, vai chegando mais perto, o que nós vamos fazer, meu Deus do céu? O que não pode é a pessoa olhar para esse tipo de situação e achar que é um absurdo. Como eu disse hoje, como se o vírus passasse no trevo, olhasse a via de acesso e falasse, deixa eu continuar para outra cidade, que essa aqui é Matão, nós não vamos entrar aqui não. Sabe, é um negócio bem infantil. Nossa, mas aconteceu na empresa, vai acontecer num monte de lugar, gente. Em algum lugar vai acontecer, né? Então eu não sei por que ficar abismado. Meu amigo, comece a pensar um pouco diferente, que você vai entender melhor por que acontece aqui numa organização comercial, industrial, seja qual for, por que pode acontecer dentro da própria casa, por que pode acontecer na rua, é porque você já sabe por quê. Não sei por que ficar, né, do modo como propaganda. Isso pode acontecer em outras, não é verdade? Desculpe o que eu vou dizer aqui, mas isso está me lembrando a época do advento da AIDS. Foi uma pandemia também, eu era já jornalista naquela época, né, nos anos 80. E aí os primeiros casos que saíram nas cidades, principalmente cidades pequenas, nossa, gente, você precisa de ver como era, né? Né? Fulano de tal pegou! Era
As comadres, naquela época não tinha Facebook, essas coisas todas, as comadres encostavam no muro da vizinha. Você viu o que aconteceu? E tal. Sabe, eu não entendo por que tá abismado com isso. Tá aí, ué. Pode acontecer. Tomara que seja na quantidade menor, tá, tudo bem e tal. E estamos aqui torcendo, viu, Neto? Porque também, aqui a gente do interior fica naquela esperança de que se a aglomeração é um meio pelo qual esse vírus propaga tanto, como nós temos um interior menos denso demograficamente, tudo mais, cidades mais tal, a gente fica na esperança também que as consequências não sejam tão graves como lamentavelmente está sendo, por exemplo, como São Paulo e Grande São Paulo aí, né? Ô Daércio, os números que eu tenho ouvido aqui são números que eu vi em entrevista até pelo Dr. Dimas Covas, né, que é um dos especialistas que está no núcleo aqui de tomada de decisão. Ele fala que a transmissão do vírus, quando não existe isolamento social, pode ser de 1 para 4 pessoas. E com isolamento social é de 1 para 1. Então esse é o esforço que se faz para que a taxa de transmissão seja diminuída, né? Esse caso, por exemplo, que aconteceu em Matão, outro caso que aconteceu, que tem notícias aí também na internet, o pessoal pode até pesquisar, um batalhão da PM em registro, onde se constatou 40 casos, né? E o que chama atenção, né, nesse tipo de situação, né? É que até a pessoa ter o sintoma, ela já pode ter transmitido para muita gente, né? Então você começa a gerar uma progressão geométrica aí de transmissão que é difícil você controlar, né? Então, acho que aqui ninguém é contra A ou B, ou a favor ou contra. Acho que aqui é uma questão científica, né? Então, está aí dado a situação. Acho que cabe a cada um fazer aquilo que pode, aquilo que está ao seu alcance. Agora, não dá para ignorar. Não dá para dizer que não existe, que não tem e que não vai acontecer nada com ninguém, né? A gente tem exemplos aí que demonstram isso e vale a consciência, o bom senso de cada um, né? E acho que esse é o apelo que, pelo menos eu aqui pessoalmente faço. Mais uma vez, né, independente de questões partidárias, políticas, quem está certo, quem está errado, não cabe discutir. Acho que cabe discutir como é que a gente preserva vidas. Eu acho que é isso, né? Acho que tem um equilíbrio. Acho que pode haver um equilíbrio, desde que tenha responsabilidade, desde que todos contribuam. Acho que pode e deve haver um equilíbrio. Agora, com os números crescendo no patamar que está, fica muito difícil medidas serem atenuadas. Pelo menos essa é a minha impressão pessoal. E para a gente terminar, então, você vinha num gás aí da sua vida inteira, inclusive, com aquele, sempre dizendo que o seu sonho era ser prefeito de Matão. De repente, até o ano passado ainda vinha tal, quando se falava na próxima eleição, que é desse ano aqui, se tiver também, que eu não sei como é que vai ser, mas vamos considerar, o TSE está dizendo que vai ter, então vamos levar em conta o que o TSE está dizendo. Aí, de repente, pá, pisou no breque e não se ouviu mais o Neto dizer, eu quero. O que aconteceu com os seus planos, Neto? Dércio, primeiro, não foram colocados na gaveta, viu? Como você colocou na tua primeira frase aí, pelo contrário, esse sonho continua vivo. Ele só, infelizmente, nesse período que a gente está vivendo, o trabalho falou mais alto e a gente aqui estou me dedicando muito, as demandas são enormes aqui junto ao governo do estado, então, portanto, o foco mudou temporariamente, mas eu acho que em breve a gente volta a falar disso e, sem dúvida alguma, me comprometo com você, Daércio, em primeira mão aqui, vir falar para você aqui no teu programa qual vai ser a nossa decisão e que caminho a gente vai seguir. Aqui, em razão do trabalho que você tem hoje, é dado como certo que você não será candidato. Olha, eu não tenho essa certeza ainda, viu, Daércio? A gente está aqui avaliando, acho que tem algumas questões que precisam ser analisadas, né? Tem a conjuntura local, tem aqui os meus compromissos, as minhas obrigações. Eu tenho grandes projetos que estou tocando aqui e acredito que eu consigo, vamos dizer, parte deles entregar, né, ou deixar bastante estruturado antes aí de outubro ou novembro, vai saber quando é que vai ser essas eleições, mas não é uma decisão que está tomada ou que está descartada ainda não. Então esse sonho continua vivo e vamos ver se esse é o melhor momento de mais uma vez lutar por ele. Mas se você deixar muito para o fim, não corre o risco de você chegar e não ter apoios depois, porque a essa altura os que querem ser candidatos estão só que pegam um apoio daqui, apoio de lá, está trazendo para perto de si as pessoas que têm alguma penetração nos bairros, nas entidades, sei lá, enfim, eles estão se cercando de apoio já
por todos os lados a essa altura. Se você chegar no fim, você não vai encontrar a banca vazia, não? Olha, Décio, eu tenho compromissos profissionais aqui que me obrigam até, nesse momento, priorizar aquilo que é mais importante para o cidadão do Estado como um todo, né? Então, por exemplo, o projeto do Poupa Tempo Digital que a gente acaba de entregar, outros projetos que a gente está tocando aqui, eu entendo que esse é um momento de articulação, eu não deixei de fazer articulação, né? Eu tenho conversado com bastante gente, com muitas pessoas, né? Respeito a posição de todos, mas infelizmente eu tenho compromissos profissionais que eu preciso entregar, né? Então eu acho que tudo tem sua hora. Esse momento, a população do estado todo, dos projetos que estão comigo, que dependem dessa realização, acho que são importantes e tanto quanto os de Matão, porque a população de Matão também será beneficiada com isso. Então, o meu foco todo neste momento é para entregar esses projetos que eu tenho aqui, é para ajudar o Estado a enfrentar essa questão do coronavírus, preservar a saúde, preservar vidas, né? Então, acho que no momento oportuno, né, a gente vai tomar essa decisão e as articulações continuam acontecendo e em breve a gente tem essa decisão tomada, se Deus quiser. Que seja a melhor decisão aí para todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine para tomar a decisão mais adequada. 0 a 10 para a chance de você ser candidato. Que número você dá? Décio, eu não consigo te responder agora. Eu disse para você que o que eu sabia responder, eu ia responder. Isso eu não sei responder agora. Bom, e eu faço pergunta porque meu negócio é perguntar. Tá certinho, tá certinho. Estou aqui à disposição. Pergunte o que você quiser, amigo. Sem problema nenhum. É um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes e telespectadores. Pois é, mas você acabou... Eu vou ser franco com você. Você não disse se vai ou não vai, mas a tua resposta... a tua resposta vai chegar aí nas outras candidaturas e nos curiosos aí do mundo da política e tal, das eleições. Chegar quase que como uma surpresa, a possibilidade de que você possa ser, né? Porque aqui era dado como certo. Não, o Neto não vem, ele já está lá com um projeto que vai mais dois anos no governo do Estado. Outros apostavam que se de fato o Dória pretende ser candidato à presidência, numa dessa, talvez se ele vencesse, evidentemente, você podia até subir para Brasília com outros cargos e tal. Então, por que queria ser prefeito numa cidade que pelo menos a prefeitura vive dizendo aqui que está quebrada e tal? Ele não faria isso. É o que o pessoal falava, né? Daí, de repente, você diz, não é bem assim, pode ser que... mudou um pouco as coisas aí, viu? Essa sua afirmação. Ô Décio, eu nunca disse isso a ninguém. Então, as pessoas que estão mais próximas de mim, que me conhecem, né, que a gente tem conversado até por questões políticas, sabem qual é a minha posição, né? Essa decisão ainda não foi descartada. Eu não tenho essa decisão tomada. Como você bem colocou, eu tenho alguns projetos aqui. Acho que esses projetos independem de se o João Dória vai ser presidente ou se não vai. Esses são projetos que eu toco no dia a dia. Eu vivo do meu salário aqui, Dércio, né? E eu vivo de entregas, né? Aqui é um governo que quem não entrega não tem espaço. Então eu tenho que me preocupar com as minhas entregas como qualquer empresa, né? Então eu tenho que me preocupar com as minhas entregas, com esses projetos. São projetos interessantes. Eu, em breve, quero vir aqui falar desses projetos. São projetos que vão dar uma nova cara aí para a relação do Estado e o cidadão. Acho que são bem bacanas, né? E acho que, oportunamente, acho que mais alguns meses, a gente sabendo com clareza como é que vai funcionar essas eleições, quando elas serão, né? Quem são os atores, e isso tudo a gente está trabalhando, e essa decisão vai ser tomada um pouco mais adiante. E tenho esse sonho, quero bem a minha cidade, adoro Matão, né? Tenho grande carinho. Acho que dá para fazer diferente, acho que dá para fazer melhor, acho que dá para escolher outras prioridades, colocando o cidadão e os serviços públicos como o grande vetor de investimento para que a gente mude essa realidade. Acho que a gente passa por um dos piores momentos da história da cidade, ainda mais agora com essa questão da pandemia, e de fato é preciso mudar, mas acho que é preciso mudar com coerência, é preciso mudar com uma coesão, né, com pessoas bem intencionadas, que estejam unidas, né, e que tenham o único objetivo de fazer com que o nosso município prospere novamente. Acho que esse é o nosso sonho e vou contribuir para que isso aconteça diretamente, estando na política, ou de fora, ou apoiando, ou trabalhando, enfim. Como essa decisão não está tomada, eu só quero dizer que o meu compromisso é para ajudar Matão a prosperar. Um grande abraço, viu, Neto? Muito obrigado a você pela atenção. Bom dia, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Laércio, Beto. Quero aqui, Laércio, mandar um abraço para minha tia Duzolina, que é tua fã, não perde um programa teu. E da outra vez que eu falei com você, você falou, pô, assisti você. Então quero mandar um beijo, um abraço para Duzolina, que com certeza tá te assistindo, viu? Dona Duzolina, é tia? É minha tia, tia da minha mãe. Aqui. Muito querida ela. Que honra tê-la como nossa ouvinte de todas as manhãs. Bom dia. Aquele abraço, bom dia mais uma vez, Neto. Um abraço, Laércio, um abraço a todos, que Deus nos abençoe nesse momento difícil que o Brasil vive, mas é solidariedade e bom senso, é assim que nós vamos superar isso tudo.